aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver do teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Bom dia. O santo sacrifício da missa é oferecido nas seguintes intenções:
pela recuperação da saúde de Alzita Timóteo de Barros e pelos nossos irmãos falecidos, Maria Zumira de Anjo Tomazini, Ernestino Barbosa Cedro, José Barbosa Cedro, Maria Carmelita Mendes. Exulte de alegria quem busca Deus, quem busca Deus, quem busca Deus. Sua face é tudo o que eu queria. Que se abram teus ouvidos ao clamor dos meus pedidos. Se dos erros vais lembrar, quem Senhor vai aguentar? Porque há em ti perdão, todos te respeitarão. Exulte de alegria quem busca Deus, quem busca Deus, quem busca Deus. Sua face é tudo que eu queria. Bom dia a todos. Bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a alegria do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos e irmãs, neste Dia Mundial das Missões, tem como tema a vida é missão e como lema, eis-me aqui, envia-me. Recordamos que todos somos missionários a serviço do povo e reforçamos nosso desejo de ser enviados pelo Senhor, de fazer da vida uma grande missão. Trazemos para nossa celebração todas as pessoas comprometidas com a evangelização da Igreja, dentre as quais destacamos os missionários e famílias do movimento Mãe Rainha. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, os bendizemos, os adoramos, os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus,
a súplica. Vós que estás à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Querido irmão, querida irmã que reza conosco neste momento, coloque a sua intenção, a sua prece, o seu agradecimento para esta Santa Eucaristia que nós estamos celebrando. Rezemos de maneira especial, pedindo ao Senhor nosso Deus pelo fim dessa pandemia que nós estamos atravessando no nosso Brasil e no nosso mundo. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos a graça de sempre estar ao vosso dispor e vos servir de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor sobre Ciro, seu ungido. Tomei-o pela mão, para submeter os povos ao seu domínio, dobrar o orgulho dos reis, abrir todas as portas à sua marcha, e para não deixar trancar os portões, por causa do meu servo Jacó e do meu eleito Israel. Chamei-te pelo nome, reservei-te, e não me reconheceste. Eu sou o Senhor, não existe outro fora de mim, não há Deus. Armei-te, guerreiro, sem me reconheceres, para que todos saibam do Oriente ao Ocidente, que fora de mim outro não existe. Eu sou o Senhor, não há outro. Palavra do Senhor. Deus. Família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo. Cantai ao Senhor Deus, ó terra inteira. Manifestai a sua glória entre as nações. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Pois Deus é grande e muito digno de louvor. É mais terrível e maior que os outros deuses, porque o nada são os deuses dos pagãos. Foi o Senhor e nosso Deus quem fez os céus. Ó família das nações, dai
Dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor. Ó nações, dai ao Senhor poder e glória. Dai-lhe a glória que é devida ao seu nome. Oferecei um sacrifício nos seus átrios. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Adorai-o no esplendor da santidade. Terra inteira estremecei diante dele. Publicai entre as nações, reina o Senhor. Pois os povos ele julga com justiça. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Ó família das nações, dai ao Senhor poder e glória. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses reunidas em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, a vós, graça e paz. Damos graças a Deus por todos vós, lembrando-vos sempre em todas as nações. Diante de Deus nosso Pai, recordamos sem cessar a atuação da vossa fé, o esforço da vossa caridade e a firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos, irmãos amados por Deus, que sois do número dos escolhidos, porque o nosso Evangelho não chegou até vós somente por meio de palavras, mas também mediante a força que é o Espírito Santo, e isso com toda a abundância. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Como astros no mundo, vós resplandeçais, mensagem de vida ao mundo anunciando, da vida a palavra, com fé proclameis, quais astros luzentes do mundo brilheis. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus fizeram um plano para apanhar Jesus em alguma palavra. Então mandaram os seus discípulos junto com alguns do partido de Herodes, para dizerem a Jesus: Mestre,
Sabemos que és verdadeiro e que de fato ensinas o caminho de Deus. Não te deixas influenciar pela opinião dos outros, pois não julgas um homem pelas aparências. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar imposto a César? Jesus percebeu a maldade deles e disse: hipócritas, por que me preparais uma armadilha? Mostrai-me a moeda do imposto. Levaram-lhe então a moeda, e Jesus disse: de quem é a figura e a inscrição desta moeda? Eles responderam: de César. Jesus então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 29º domingo do tempo comum. E a nossa liturgia, ela apresenta-nos como tema a primazia de Deus. Nós estamos também em comunhão com toda a igreja, celebrando hoje o Dia Mundial das Missões. E nesse sentido nós somos chamados nesta celebração a colaborar com as pontifícias obras missionárias através da coleta que nós realizamos, a nossa doação, a nossa colaboração para com a obra missionária da Igreja. E também somos chamados, através deste Dia Mundial das Missões, a conscientização acerca da realidade missionária. A Igreja que tem insistido, sobretudo nos últimos tempos, em nos conscientizar, em nos dizer que cada um de nós somos missionários a partir da realidade do nosso batismo. Cada um de nós que é chamado, então, de fato, a comprometer-se com a obra da evangelização da Igreja, procurando ser um missionário dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, no ambiente de estudo e assim por diante. Cada um de nós é chamado a anunciar a palavra de Deus e cada um de nós é chamado a testemunhar a fé com muita alegria nos diferentes setores da nossa sociedade. E nesse sentido, então, nós devemos nos perguntar se de fato temos cumprido esse mandato missionário de Jesus que nós recebemos no nosso batismo. Ide pelo mundo afora e pregai o Evangelho a toda criatura. Olhando para a palavra de Deus nesse 29º domingo do tempo comum, na nossa primeira leitura da profecia de Isaías, essa leitura nos coloca no contexto do final do exílio da Babilônia, que é quando então os israelitas, eles possuem a oportunidade de voltar para casa e assim reconstruir a sua vida, a sua cultura, a sua identidade e até mesmo a sua religião. Mas alguns israelitas, eles encontram dificuldade de acolher essa libertação que o Senhor lhes concedeu. Porque os israelitas esperavam que um judeu pudesse libertá-los
deste exílio na Babilônia. Mas o Senhor não. Ele escolheu um pagão que se chamava Ciro, que era rei da Pérsia. E muitos israelitas, então, encontraram dificuldade de aceitar isso, onde já se viu o Senhor escolher um pagão para nos libertar deste exílio. Teria que ser alguém da nossa raça, teria que ser alguém da nossa gente. E o profeta, então, busca convencê-los que, apesar de ser um pagão, que Ciro é um escolhido, é um ungido de Deus para essa tarefa que ele então realizou. Quando nós procuramos trazer essa leitura para a nossa vida, para a nossa realidade, ela nos ensina que nós precisamos ter uma mente aberta. Nós não podemos ser pessoas fechadas. Que Deus pode servir-se de quem Ele quer para realizar as suas maravilhas. E que às vezes o Senhor se utiliza de pessoas que nós não podíamos imaginar. Essa leitura também nos ensina que Deus veio para todos e que dentro do nosso coração não pode existir lugar para separação, para divisão, ou então algo que é mais sério, para discriminação, porque diante de Deus todos nós somos iguais, todos nós somos os seus filhos e filhas amados. Depois, quando nós olhamos para a nossa segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, São Paulo, então, ele inicia a sua carta a essa comunidade e, primeiramente, ele deseja à comunidade de Tessalônica a graça e a paz. A graça sempre compreendida como a presença de Deus em nós. A graça sempre compreendida como a presença amorosa e santificadora de Deus na vida de cada um de nós. Depois ele então vai desejar à comunidade também o dom da paz. E aqui nós falamos da paz no seu sentido amplo, a paz compreendida como plenitude de vida. E como que hoje nós queremos para as nossas comunidades esta paz. O quanto que nós precisamos de vida neste momento difícil de pandemia que nós estamos atravessando no nosso Brasil e no nosso mundo. E depois São Paulo ele diz para a comunidade: nós estamos rezando por vocês. A importância de rezarmos uns pelos outros. E ele diz: eu fico feliz porque eu tenho percebido que, e eu recebi notícias, que a fé de vocês é uma fé atuante, que vocês se esforçam em crescer na caridade e que a esperança de vocês é uma esperança firme. São Paulo havia recebido notícias dessa comunidade de que, mesmo tendo passado muito pouco tempo com ela, essa era uma comunidade que tinha uma fé viva, que se traduzia em obras de caridade, em obras de amor, e era uma comunidade que crescia na esperança. Fé, esperança e caridade. É o que a Igreja nos apresenta como sendo as 3 virtudes teologais. Virtudes essas que nós devemos cultivar no nosso dia a dia, sobretudo nesse momento que nós vivemos. Que tenhamos uma fé viva, uma fé esperançosa, uma fé que se traduz em gestos de amor pelos irmãos, porque se nós cultivamos essas 3 virtudes dentro de nós, nós conseguimos então atravessar por todas essas dificuldades que nós estamos vivendo no nosso Brasil e no nosso mundo.
Já quando nós olhamos para o nosso Evangelho, há alguns domingos nós já afirmamos que Jesus ele encontrou resistência, tanto da parte das autoridades políticas, como também da parte das autoridades religiosas de sua época. Nós sabemos que a vida pública de Jesus, ela teve um período muito curto. A sua vida pública durou 3 anos. Mas a sua pregação era tamanha e os sinais que ele realizava eram tamanhos que então a religião e a estrutura política da época não foi capaz de aceitar a verdade do Evangelho, a boa nova da salvação que ele veio trazer para a humanidade. E assim Jesus foi perseguido pelas autoridades políticas e religiosas da época, ele foi condenado e ele foi morto. É interessante a gente pensar que o lugar que faz mais os santos sofrer não é propriamente a sociedade lá fora, mas é a própria estrutura religiosa. E no Evangelho de hoje, Jesus então, ele vai conversar com os fariseus e alguns do partido de Herodes. Eles começam elogiando Jesus, mas isso era pura falsidade, e aqui nós também percebemos o quanto que a falsidade, ela atrapalha o nosso relacionamento com as pessoas. Eles começam elogiando Jesus, mas na verdade o que eles estavam procurando era uma maneira de poder incriminá-lo, de poder condená-lo. Então eles dizem: mestre, nós sabemos que você é verdadeiro, que você ensina o caminho de Deus, que você não se deixa influenciar pela opinião dos outros, que não julga os homens pelas aparências. Tudo aquilo que eles estavam dizendo era verdade, mas eles estavam sendo falsos com Jesus. E aí eles chegam no ponto básico, onde eles queriam chegar. Dize-nos, pois, o que pensas. É lícito ou não pagar o imposto a César? Eles colocaram Jesus diante de uma armadilha, porque os judeus eles estavam sofrendo a influência romana. E se Jesus falasse: vocês precisam pagar o imposto a César, significa que Jesus estava de acordo com essa dominação romana. E eles então iriam acusá-lo. E se por sua vez Jesus falasse: não, vocês não devem pagar o imposto a César, eles também iriam acusá-lo. Porque aí eles chamariam Jesus de subversivo. Ele não obedece à lei, não cumpre aquilo que está previsto. E aí Jesus, de maneira muito inteligente, ele pede que eles tragam uma moeda. E na moeda estava estampada a figura do imperador. E ele então pergunta: de quem é a estampa, é a figura e a inscrição que está nesta moeda? E eles então prontamente respondem: é de César. E Jesus então responde com muita inteligência: pois bem, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo: uma vez que vocês estão usando a moeda do império, uma vez que vocês estão se deixando influenciar, estão aceitando a dominação romana, então paguem o imposto, já que vocês entraram no esquema. Agora, é preciso dar a Deus o que é de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus.
Nós somos a moeda de Deus. Nós temos estampada em nós a face de Deus, já visto que somos criados à sua imagem e semelhança. Então, o homem tem que ser dado a Deus. E oferecer o homem a Deus significa tratá-lo com respeito e com dignidade, tratá-lo com justiça. E aí, a partir desse evangelho, então, nós somos convidados a olhar para a sociedade que nós vivemos. Nós vivemos num país no qual nós pagamos tantos impostos. E nos últimos tempos nós vemos o preço de tudo subir. Mas estes impostos que nós pagamos, eles se traduzem em cuidado para o nosso povo. Eles são aplicados, os seus recursos são aplicados em favor do bem-estar de toda a nossa população, ou os impostos que nós pagamos, eles servem para garantir o privilégio de uma elite e de uma classe política que enriquece cada vez mais às custas do sacrifício e da exploração do nosso povo. É um pensamento muito sério que o nosso Evangelho deixa a cada um de nós. O homem deve ser dado a Deus, no sentido de ser tratado com respeito, com dignidade e tendo condições de viver bem neste mundo. É isso que a palavra de Deus nos apresenta. E celebrando este Dia Mundial das Missões, que nós nos comprometamos cada vez mais com a evangelização da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da vida, na vida eterna. Amém. Apresentemos ao Senhor as nossas orações. A cada oração responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Escutai a nossa prece. Senhor, concedei à vossa Igreja ser fiel na vivência da sua intimidade missionária e, por meio do seu ser e agir, colaborar na expansão do vosso reino até os confins da terra, nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, sustentai o Papa Francisco, nosso Bispo Moacir e o nosso Padre José Eduardo, para que sejam fiéis no anúncio da vossa palavra e continue animando a Igreja no caminho da conversão missionária. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, orientai nossos governantes para que zelem pelo povo e saibam aplicar os impostos que administram em favor do bem-estar da sociedade. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, abençoai todos os missionários e missionárias que se doam na missão além fronteiras, para que não se deixem abater pelos desafios do caminho, mas encontrem sabedoria
e sustento em vossa palavra que dá vida. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, derramai vossa graça sobre todos nós que participamos desta santa celebração, para que tenhamos sempre uma fé ativa, um amor sincero, uma esperança confiante. Nós vos pedimos. Senhor, escutai a nossa prece. Concluamos as nossas preces rezando juntos a oração da campanha missionária, conforme o final do item 11 do nosso folheto. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajudai-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, em nome de Cristo, teu Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Bendito seja Deus, Pai, do universo Criador, pelo pão que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Bendito seja Deus, Pai, do universo Criador, pelo vinho que nós recebemos, foi de graça e com amor. O homem que trabalha faz a terra produzir. O trabalho multiplica os dons que nós vamos repartir. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Dai-nos, ó Deus, usar os vossos dons, servindo-vos com liberdade, para que, purificados pela vossa graça, sejamos renovados pelos mistérios que celebramos em vossa honra, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus.
é nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. E ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura, possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitaste Jesus dentre os mortos, esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Céus e terra proclamam vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai, todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos, porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com nosso Bispo Moacir e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, cujos nomes nos recordamos com carinho no início da nossa celebração, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, ó Pai, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com seu esposo São José, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Cristo é o nosso amém, amém, amém. Para a glória de Deus Pai, amém, amém. Cristo é o nosso amém, amém, amém. Para a glória de Deus Pai, amém, amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-de segundo o vosso desejo a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Ó meu Jesus, creio que estás presente no Santíssimo Sacramento. Te amo sobre todas as coisas e desejo receber-te em minha alma, já que agora não posso fazê-lo sacramentalmente. Venha ao menos espiritualmente ao meu coração, como se já o tivesse recebido. Te abraço e me uno todo a ti. Não permitais, Senhor, que volte jamais a abandonar-te. Amém. A César darão o que é dele, se a ele é que estão a servir. A Deus o que é dele ofereçam, se querem justiça cumprir. A Deus o que é dele ofereçam, se querem justiça cumprir. Eu me sinto feliz perto de Deus, em achar um abrigo no Senhor. A César darão o que é dele, se a ele é que estão a servir. A Deus o que é dele ofereçam, se querem justiça cumprir. A Deus o que é dele ofereçam, se querem justiça cumprir. Eu agora estarei sempre com ele, pois me veio trazendo pela mão. A César darão o que é dele, se a ele é que estão a servir. A Deus o que é dele ofereçam, se querem justiça cumprir. A Deus o que é dele ofereçam, se querem justiça cumprir. Eis que o Senhor pousa o olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Oremos. Dai-nos, ó Deus, colher os frutos da nossa participação na Eucaristia, para que, auxiliados pelos bens terrenos, possamos conhecer os valores eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lembramos que a partir da próxima terça-feira, nós podemos ligar na Secretaria Paroquial para agendar a nossa participação nas missas do próximo final de semana. É muito importante que, não podendo comparecer às celebrações, que nós então telefonemos na Secretaria para desmarcar a nossa participação.
A secretaria estará aberta no período da manhã e da tarde, conforme seu horário habitual, exceto na sexta-feira, dia 23, quando a secretaria funcionará somente no período da manhã, das 8 às 11h30. Então, a partir de terça-feira, nós podemos telefonar para marcar a nossa participação nas missas do final de semana. Próximo dia 23, o padre estará celebrando mais um ano de vida, mas esse ano, devido à pandemia e não tendo o compromisso da missa na quinta-feira, eu irei estar no dia do meu aniversário na minha cidade de origem, junto com a família, em Morro Agudo, de modo que nós comemoraremos o meu aniversário com a comunidade no sábado, dia 24, né? Então, no sábado, dia 24, às 19h30, nós teremos aqui na igreja a missa em ação de graças pelo aniversário natalício do padre. Nós sabemos que somente 93 pessoas podem participar dessa missa, por causa dessa contenção da pandemia. Esse ano nós temos as restrições. E, nesse sentido, nós pedimos a compreensão de toda a comunidade. Nós estamos também realizando a nossa ação entre amigos, a nossa rifa, cujo sorteio acontecerá pela Loteria Federal no dia 21 de novembro. O valor de cada número da rifa é de R$10. E concorremos a 3 prêmios. Um ar-condicionado, 12.000 BTUs, um vale-compras no valor de R$1.000 e uma bicicleta para ciclismo. As vendas estão acontecendo na Secretaria Paroquial ou então com os agentes de pastorais, serviços e movimentos da comunidade. São prêmios bons, o valor da rifa é bem acessível, de modo que nós esperamos vender todos os números e daí nós pedimos a colaboração de todos vocês, sejam agentes comprometidos com essa venda, sejam aqueles que também estarão nos ajudando comprando esses números. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Feliz de quem caminha tendo Deus no coração, quem faz da sua vida uma eterna procissão, quem faz da sua vida uma eterna procissão. Escolhi o Cristo como companhia, escolhi o reino, como vocação, escolhi o mundo, como moradia, escolhi o pobre como meu irmão. Feliz de quem caminha tendo Deus no coração, quem faz da sua vida uma eterna procissão, quem faz da sua vida uma eterna procissão. Quero ver o mundo com o teu olhar, e a dor da vida, com teu coração, vou levar ajuda, a quem precisar, vou cantar a vida como uma canção. Feliz de quem caminha tendo Deus no coração, quem faz da sua vida uma eterna procissão, quem faz da sua vida
uma eterna procissão.